Agora nós vamos ouvir uma palavra de reflexão com o diácono Mateus, que vai trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É motivo de extrema alegria a oportunidade de estar aqui com vocês essa tarde e de poder estar comunicando a palavra do Senhor hoje. Como o próprio nome do programa já diz, nós estamos aqui para transmitir palavras que curam. O Evangelho significa as boas novas de Jesus. E é isso que nós viemos trazer hoje, as boas novas de Jesus. Jesus fala aí de anunciai. Anunciai a todos. Anunciai ao que está enfermo que há cura. Anunciai ao que está triste que em Cristo Jesus há alegria. Anunciai ao que está cansado, sobrecarregado, que Ele é o refúgio. E na tarde de hoje, nesta breve reflexão, eu gostaria de meditar com os irmãos a respeito de como vencer o medo. Nos dias que nós estamos vivendo, é natural que o nosso homem carnal, nós como seres humanos, possamos às vezes apresentar medo, ansiedade diante do cenário que nós estamos vivendo. Mas eu não estou aqui para falar de coisas ruins, estou aqui para falar de coisas boas. Então vamos meditar comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. De uma forma mais prática, meus irmãos, os irmãos podem ler na casa de vocês, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 14, do versículo 22 ao 33. A palavra do Senhor nos relata a história, o momento em que Jesus caminhou sobre as águas e que Pedro caminhou sobre as águas. A passagem começa falando que Jesus estava ensinando para a multidão e ele se dirige aos seus discípulos e fala: vão à frente, passem para o outro lado do mar enquanto eu despeço a multidão. E assim os discípulos fizeram. Jesus, após despedir a multidão, retirou-se no monte para orar. E a Bíblia fala que, em um determinado momento, Jesus resolve ir até o encontro dos seus discípulos. Nesse momento, meus irmãos, a Bíblia relata, em algumas versões, diz que já era a 4ª vigília da noite. Em outras versões, diz que já era a alta madrugada. Então, Jesus vai ao encontro dos discípulos. Só que a esse horário, a essa altura da madrugada, os discípulos já estavam longe, já estavam em alto mar. E a palavra do Senhor diz que o mar, as ondas eram fortes e o vento era contrário. E como os discípulos já estavam em alto mar, para Jesus chegar ao encontro deles, Jesus vai caminhando sobre as águas. Quem mais, além do nosso maravilhoso Jesus, poderia fazer isso? Então Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. Agora, irmãos, pensem comigo em um cenário noturno, no meio da madrugada, ondas fortes, vento contrário. Você está no barco e você vê alguém andando sobre as águas em sua direção. A Bíblia nos conta que os discípulos ficaram com medo, os discípulos se assustaram, acharam que era um fantasma. Mas a Bíblia diz que Jesus volta para eles e fala assim: calmem, tenham bom ânimo, pois sou eu. E nesse momento, um dos discípulos mais ousados na sua fé, Pedro, se volta a Jesus e fala assim: Senhor, se realmente é o Senhor, me faz ir até ti. E Jesus fala: então venha. Meus irmãos, e nós chegamos no exato momento da palavra, da reflexão que eu gostaria de chegar. Nesse momento, Pedro começa uma caminhada de fé. Quando Pedro pede para ir até Jesus caminhando sobre as águas, e quando Jesus fala para que ele fosse, Pedro começa a andar sobre as águas em direção a Jesus. Naquele momento, Pedro começou a sua caminhada de fé. Meus irmãos, nós estamos vivendo, a igreja do Senhor Jesus está vivendo uma caminhada de fé. E essa caminhada começou aproximadamente, acredito que há um pouco mais de um ano. E a Bíblia nos relata de que Pedro, nessa caminhada, começa a andar em direção a Jesus, porém, em um momento, o vento sopra de uma maneira tão forte que Pedro tira os olhos de Jesus e começa a olhar para o cenário ao seu redor, começa a olhar para as circunstâncias ao seu redor.
E nesse momento, meus irmãos, Pedro fica com medo. Pedro se assusta. E quando ele tira os olhos de Jesus, ele olha apenas para as circunstâncias ao seu redor, ele começa a ficar preocupado e de repente começa a perceber que está afundando. Infelizmente, ao longo dessa caminhada, muitos de nossos irmãos, tirando um breve momento os seus olhos de Jesus, começaram a permitir que o medo ganhasse espaço, que o medo começasse a fazer com que ele afundasse. Meus irmãos, em nenhum momento eu estou falando aqui para nós ignorarmos as circunstâncias. Obviamente, Pedro sabia o cenário ao seu redor, porque antes de que Jesus chegasse, a Bíblia nos fala que as ondas já eram fortes e de que os ventos eram contrários. E quando Pedro fala para Jesus que ele queria ir ao seu encontro, Pedro também sabia que o vento soprava. A única diferença, meus irmãos, é porque no momento em que Pedro começou a ficar com medo, sabe o que ele fez? Ele tirou seus olhos de Jesus. Na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada com Deus, quando nós tiramos os nossos olhos de Jesus e olhamos apenas para as circunstâncias, o medo ganha espaço. Muitas das vezes, meus irmãos, na nossa vida, pode ser que as circunstâncias sejam maiores do que nós. Pode ser que o cenário esteja fora do nosso controle, mas nada está acima do controle do nosso Deus. Nada está acima do controle de Jesus. E Pedro, quando ele percebe que está afundando, a Bíblia nos conta que ele se volta para Jesus novamente e fala: Jesus, socorro, Senhor, socorro, eu estou afundando. E a Bíblia fala que de imediato Jesus estende as suas mãos e o socorre. E que os dois entram no barco. E assim que eles entram no barco, o vento para. Meus irmãos, ao longo da nossa caminhada de fé, ao longo da caminhada que nós, Igreja de Cristo, estamos vivendo esses dias, pode ser, e é até natural, em que há momentos de medo, há momentos de ansiedade. Nós somos seres humanos, nós temos as nossas fragilidades. Mas nunca se esqueça, meu irmão, não há vergonha nenhuma de quando nós identificamos que estamos passando por esses momentos. Nós olharmos para Jesus e falarmos: Senhor, socorro. Senhor, eu estou afundando no meu medo, eu estou afundando na minha ansiedade. Não é vergonha pedir socorro para Jesus quando percebemos que estamos afundando. Vergonha é morrermos afogados por orgulho de pedir ajuda. Como já foi falado aqui, meus irmãos, a nossa casa passou por dias ruins recorrente a este vírus. Mas o segredo e a chave da vitória é mantermos os nossos olhos firmes em Jesus. É mantermos os nossos olhos fixos em Jesus, porque nele está a nossa vitória. Pedro, ele já estava vivendo o milagre, porque ele estava andando sobre as águas. Não era inerente a Pedro o poder de caminhar sobre as águas. Isso era inerente a Jesus. O papel de Pedro era ter fé, era acreditar, era permanecer firme. Como o pastor Josemar já falou uma vez, e eu aprendi isso, que a moeda do reino de Deus é a fé. E é com fé que nós agradamos a Deus, é com fé que nós vivemos e rompemos de vitória em vitória. E nós podemos superar todas as circunstâncias, todas as situações. Então a palavra que eu quero deixar para os irmãos esta tarde é esta: que nós, cientes das circunstâncias ao nosso redor, sejamos prudentes. A Bíblia fala para não tentarmos ao Senhor nosso Deus. Então vamos sempre usar nossas máscaras, higienizar as nossas mãos. Como foi dito aqui, estamos em família, por isso não estamos usando nenhuma máscara. Mas use máscara, higienize as suas mãos. Mas não se esqueça, meus irmãos, nosso Jesus é muito maior do que as circunstâncias ao nosso redor. Jamais tirem os olhos dele. Tenho certeza de que Pedro, ele saiu fortalecido. Para encerrar,
eu só quero que nós possamos tirar mais uma lição desta palavra. Quando nós iniciamos a nossa caminhada de fé, virão ventos fortes para provar a nossa fé. Quando eles entram no barco, Jesus socorreu Pedro, e quando eles entram no barco, Jesus fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nós iniciamos essa caminhada de fé. Estamos há cerca de um ano, talvez um pouco mais de um ano, em meio a esta crise que não é só no Brasil, mas no mundo. Mas nós estamos caminhando em fé e o nosso alvo é Cristo. E nós estaremos sempre anunciando a palavra de Deus e trazendo palavras que curam para os corações de cada um dos irmãos. Então essa é a minha reflexão e eu espero e vamos orar para que Deus continue fortalecendo todos nós. Glória a Jesus, aleluia. Deus abençoe o Diácono Mateus, esta palavra abençoada. Realmente, muitas das vezes nós estamos como Pedro. Às vezes nós estamos com a nossa fé tão forte, às vezes nós estamos tão corajosos que às vezes chegamos, com um exemplo como Pedro, até pular, andar sobre as águas, sair do barco. Mas aí o medo, a circunstância do momento, como nós estamos vivendo agora, nos fazem temer. Mas eu quero dizer a você, querido amigo, como foi dito na palavra, não tire os olhos de Jesus. Fique fito em Jesus, que com certeza o Senhor Jesus não vai deixar você naufragar, porque o Senhor Jesus não nos abandona em momento nenhum da nossa vida. Glória a Jesus. Vamos ouvir mais uns recadinhos aqui com a missionária Lília, dos nossos amigos, nossos irmãos que estão mandando mensagem para nós. Que maravilha. Sim, daqui a pouco nós estaremos orando pela Maria Antônia, né, que pede oração pelo seu casamento que foi destruído. Irmã Cleusa Pereira pede para orar por ela e pelos familiares. A Ana Paula de Cianorte, no Paraná, pede oração para a mãe dela que não está bem de saúde. E a Valéria Cristina nos sauda com a paz do Senhor e pede oração por um casal, Priscila e Wagner, que estão passando pelo Covid. E nós temos aqui um agradecimento também às pessoas que estão conectadas conosco lá em Portugal, Estados Unidos e Inglaterra. Deus abençoe a todos vocês, que o Senhor os proteja. E agora nós vamos para mais uma reflexão, pastor de semana. Sim, agora nós vamos ouvir aqui uma reflexão com o nosso pastor, aproveitando a oportunidade de mandar um abraço ao nosso pastor, presidente, pastor Gilmar Santos. Nossa pastora Raimundinha, nossa pastora Raimundinha, a Laura. Família, a Laurinha, nossa caçulinha, né? Nós vamos ouvir uma palavra de reflexão com o nosso pastor, o Senhor direcionou ele para trazer uma palavra à nossa igreja e nós estamos querendo compartilhar também com todos os nossos ouvintes uma palavra de Deus ao seu coração, direto do nosso pastor Gilmar Santos. Amém. Meus amados, todos da família Cristo para Todos e também todos que nos acompanham através das nossas redes sociais, ontem à tarde, por volta das 18 horas, eu me preocupei muito com todos vocês. Membresia da nossa igreja, nossos obreiros e obreiras. E eu tive até o cuidado de pedir a graça de Deus para reagir, para que eu não ficasse abatido. E eu perguntando a Deus: Senhor, o que é que eu devo fazer para ajudar mais cada filho teu? Pensei, o que nós vamos fazer? Orações, mesmo através das redes sociais. Fiquei na presença do Senhor perguntando, e o Senhor ministrou o meu coração. Estou convicto disto. Ele me falou: meu filho, diga para eles que agora, mais do que nunca, eles precisam experimentar um revestimento de poder, ser cheio do Espírito Santo. E o Senhor falou ao meu coração: o meu Espírito proporciona amor, alegria, em toda circunstância, em quaisquer circunstância. Então o que o Senhor falou comigo é isto: diga a cada um buscar como nunca ser cheio do Espírito Santo. Então eu quero considerar alguns minutos isto com você. Vamos ler Gálatas capítulo 5, o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão
e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Considere comigo rapidamente 4 coisas aqui que o fruto do Espírito produz em nós. Primeiro, imagine o que está sendo dito aqui. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência nos dias difíceis que nós estamos vivendo. Como nós precisamos de amor, de paz, de alegria, de domínio próprio. Aí nós vamos viver uma vida abençoada e excepcional. Então considere comigo uma primeira coisa. Nós podemos ter este tipo de vida abençoada e excepcional se de fato nós desejamos. Aí nós vamos ter que desenvolver estas qualidades, características do fruto do Espírito Santo. Nós podemos desenvolver estas qualidades. Ora, se é um fruto, então há primeiramente uma semente. O Espírito Santo já produziu esta semente em você quando você nasceu de novo aceitando a Jesus. Para se transformar em fruto, você precisa só cultivar, desenvolver estas qualidades. Segunda lição, os dons, ou melhor, o fruto do Espírito Santo, percebam que começa com amor e quando desenvolvido, termina com domínio próprio. Olha que coisa linda! Nós estamos precisando tanto desfrutar uma vida de amor, de amabilidade e de domínio próprio. Porque o medo quer tomar conta de nós. Muitos estão com medo de viver e não estão conseguindo dominar as suas emoções. Então, comece, diga: Senhor, eu quero uma vida cheia do Espírito Santo. E comece pedindo: desenvolve em mim o fruto do amor, pois a semente já está dentro de você. Terceiro lugar, se você começar a viver esta vida abundante, excepcional, vivendo o fruto do Espírito e começar pelo amor, para que haja o desenvolvimento sadio e perfeito, você vai ser paciente com todas as pessoas, você vai relacionar-se bem com seus pais, com seu cônjuge, com seus amigos, com os irmãos na igreja. E se você tiver o domínio próprio, você vai ter um equilíbrio na vida para viver bem em quaisquer circunstância. Quarta lição, se você começar a desenvolver o amor e atingir o domínio próprio, você vai sentir firmeza, segurança, aleluia, para qualquer embates, adversidades, intempéries na vida. E isto não há limite, porque quando Paulo fala sobre o fruto do Espírito, diz: contra isto não há lei, quer dizer, não há o que pare, que venha travar este crescimento e esta vida excepcional. Foi isto que o Senhor falou ao meu coração: meu filho, incentive eles a serem cheios do Espírito Santo. Então, ore nesses dias, chame outros para orar, ore mesmo à distância, vamos ser cheios do Espírito, porque sendo cheios do Espírito Santo, nós vamos estar cheios de amor, de alegria, bondade, fidelidade, gozo, mansidão e domínio próprio. Deus lhe abençoe. Deus abençoe vocês, meus amores. Glória a Deus, aleluia. Aí está, querida, essa palavra de reflexão do nosso pastor. Aí que o fruto do Espírito possa estar aí no seu lar. Preste bem atenção quando a palavra do Senhor diz: enchei-vos. Somos nós que temos que nos encher do Espírito. Não é o pastor, ou é o seu pai, ou sua mãe. É nós. A palavra diz: enchei-vos. É você que tem que se encher. E que você que possa cultivar esse fruto do Espírito Santo na vida de vocês. Amém? Glória a Jesus. Queridos irmãos, nós estamos chegando mais um fim de um programa Palavras que Curam. Espero que essas palavras que hoje foram ministradas aqui possam ter chegado a seu lar. Que elas possam ter levado conforto, paz, alegria, livrando da ansiedade, querido. A ansiedade, ela é como uma carga, queridos.
Quanto mais nós pensamos naquilo que nos dá ansiedade, mais pesado fica. Não queira lutar sozinho. Faça como tem que ser feito. Vai tirando as cargas, como é uma carga, vai tirando o peso. E cada vez mais você vai tirando o peso, mais leve fica, tá? Então, a minha palavra de hoje é essa, que você não deixe que as cargas, a ansiedade tome conta da sua vida, nem o medo, nem a angústia, nem as circunstâncias, tá? Que Deus possa estar sempre conosco, que a palavra do Senhor possa estar confortando a cada coração nesta tarde. Vamos orar por todos os nossos irmãos que estão conectados aqui. Aqui tem alguns pedidos especiais também, a irmã Priscila, Wagner, Luciana, Amaral e família, Ana Paula de Cianorte, no Paraná, pede oração pela sua mãe, Cleusa Pereira, oração por ela e família e familiares, Valéria e Cristina e outros. Vamos orar por todos, irmãos, vamos orar um pelos outros, como a palavra do Senhor diz. Quero neste momento que você feche o seu coração. Abra o seu coração, feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor uma bênção na vida de cada um de vocês, nas nossas vidas também, nós precisamos de oração, que vocês orem conosco também e por nós. Feche os seus olhos. Soberano Deus e Pai que estás no céu, Senhor amado, neste momento nós estamos na Tua presença, Senhor amado. Pai, está aqui essas vidas, ó Pai, que estão pedindo oração, porque estão passando, Pai, por momentos difíceis, por momentos de tristeza, de angústia, ó Pai. Mas Tu és o Deus poderoso, Senhor, que está conosco em todos os dias da nossa vida. Nos dias bons, nos dias maus também, Tu está conosco, ó Pai. Neste momento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar, Pai, a bênção, a vida, Senhor, a Tua graça, Senhor, na vida de cada um dos ouvintes, ó Pai, que estiveram até aqui agora, ó Pai. Ó Deus, aqueles que estão, Senhor amado, enfermos, ó Pai, neste vírus, nesse Covid, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, Tu és maior do que tudo isso, ó Pai. Nós declaramos, ó Pai, a vitória, ó Pai, que Tu entre neste lar, Pai, com providência, Pai, dando, Pai, a paz, a alegria, ó Pai, a segurança, ó Deus amado. Saber que Tu está conosco, ó Deus amado. Não podemos tirar os olhos de Ti em nenhum momento, ó Deus amado, está focado em Ti, ó Deus amado. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos a vitória na vida dos nossos irmãos que estão à distância e que estão aqui próximo também. Em nome de Jesus, nós queremos agradecer a todos que participaram. Continue na programação da Rádio Web Cristo para Todos. Daqui a pouco vem o programa Missões Sem Fronteira. Amém? Fique com Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém.